E o versículo 17 começa um caminho de restauração. O versículo 17 diz assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância em pão, e eu estou aqui passando fome? A Bíblia diz que ele está tornando em si. É como se nesse momento o filho que estava agindo dissolutamente, o filho que estava agindo como um louco, agindo de maneira maluca. Sabe, às vezes quando dá uns 5 minutos, a gente fala: meu, o que eu estou fazendo? O que eu fui fazer? Às vezes a dificuldade do dia, a raiva, o ódio, alguma situação, você fala: meu, fiz sem pensar, o que eu fiz? Quando eu fui ver, fiz. Agora você imagina que esse jovem, ele teve algumas atitudes que mudou completamente a sua vida. Atitudes que foram desonrosas com o seu pai. E muitas das vezes, quando nós começamos a nos afastar do pai, nós começamos a nos afastar daquilo que o Senhor preparou para a gente começa, o Salmo, se não me engano, de 42, vai dizendo que um abismo, ele chama outro abismo, e eles vão caindo. Ele está dizendo ali de uma cachoeira que vai caindo na queda de uma outra cachoeira, e a nossa percepção daquilo que é certo e errado começa a ficar menor, e a gente começa a entender que tudo aquilo que nós estamos fazendo é bom, mas no final nos leva à morte. Nós nos afastamos. E o versículo 17 diz que ele torna a si. Ele diz: meu, parando de agir como um doido, parando de agir, de ser tomado por essa loucura que tomou conta do meu coração, dessas loucuras que eu fiz, o meu pai tem abundância em pão, eu estou aqui padecendo fome, cuidando de porcos. E aí o versículo 18 diz: levantar-me-ei e irei com meu pai, e perdi-lhe-ei: pai, pequei contra ti, perei contra o céu e contra ti. A Bíblia diz que quando o filho, ele cai em si, ele percebe aquilo que ele fez, logo a primeira atitude do filho é ele dizer: eu vou me levantar, aqui prostrado, nessa situação eu não vou ficar, eu caio em mim, eu caí em si, e eu vou me levantar, e eu vou dizer para o meu pai: eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Atitude de pessoas que caem em si, atitude de pessoas que percebem que erram. Eu torno a voltar a mim, eu percebo o meu erro e eu me levanto contra isso, eu vou em direção contrária àquilo que eu fiz. E o próximo versículo diz: eu vou confessar o meu pecado, eu vou chegar diante do meu pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra Deus, eu fiz aquilo que é errado, eu fiz algo que eu não podia fazer, e eu pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado filho, faz de mim como um dos seus jornaleiros. Queridos, esse levantar-me-ei e voltarei para o meu pai é um caminho de volta que todos nós, um momento ou outro, devemos fazer. E todas as vezes que nós vamos ouvir pregações sobre Lucas capítulo 15, nós sempre ouvimos dizer ou do filho que ficou, ou do filho que foi embora. E o tema dessa mensagem se chama Os Dois Filhos Perdidos. Um que se perdeu enquanto ia, e o outro que estava perdido dentro da casa. É possível eu estar dentro da casa, próximo ao meu pai, e estar perdido? O texto diz que sim. A palavra do Senhor, que é direção para os nossos pés, ela diz que sim. Às vezes nós conhecemos uns filhos pródigos, ou nós, dentro da nossa realidade, dentro daquilo que nós vivemos e que nós somos, de que nós somos o filho pródigo, nós nos identificamos com ele, porque saímos, demos as costas, dentro do nosso coração nós agimos com maneira desonrosa com os nossos pais, e nós fomos embora, e em algum momento da vida nós caímos em si, o Senhor nos encontra nesse caminho, ou seja, numa dificuldade,
Seja você fazendo algo que aos seus olhos você se deu conta num momento da sua vida que seria desonroso. E você vai dizer: eu saí de dentro da casa dos meus pais para poder passar por isso aqui fora. Agora eu volto para os meus pais. Só que quando chegar lá, eu vou encontrar o meu pai. E eu conhecendo meu pai, a conversa não vai ser uma conversa tranquila. Eu sabendo tudo de errado que eu fiz, a minha conversa não vai ser uma conversa amigável com meu pai. Nossa, ele vai me falar um monte. Nossa, minha mãe vai pegar no meu pé. Nossa, eu vou ter que confessar, eu vou ter que pedir perdão. Vou ser castigado, vou ser maltratado. Ele vai dizer, vai jogar na minha cara: não falei para você que você ia quebrar sua cara? Um tipo de forma de estar perdido. Porém, existe outro filho, nós já vamos chegar nele. E o que é legal no filho mais novo? Que o filho mais novo, ele precisa voltar. Certo momento da nossa vida, quando nós nos encontramos perdidos, e eu quero usar aqui uma alegoria para poder explicar isso para vocês. Se eu me afastei do meu pai, se eu me afastei do meu Senhor 1000 quilômetros, se eu me afastei do meu Senhor de uma maneira que eu fui fazendo tudo aquilo que era contrário à vontade dele, eu fui fazendo tudo aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor, quando eu caio em si, eu preciso me levantar e voltar fazendo exatamente o mesmo caminho que eu fiz de ida, agora fazendo de volta. Você precisa voltar. Voltar não é uma ação do Pai em nós. Cair em si e voltar é uma ação sua para com Deus. É uma ação de você entender a gravidade do pecado que você fez contra o Senhor e aí então voltar ao caminho. Só que a trilhagem de voltar ao caminho não é uma trilhagem tranquila. Não é fácil. Às vezes nós destruímos a amizade com o nosso próximo. Nós destruímos relacionamento com as nossas esposas, com os nossos maridos. E aí nós acreditamos que agora, porque nós estamos numa condição em Cristo Jesus, porque eu fui achado, porque eu caí em mim, agora está tudo bem. Agora eu vou sair, eu vou jogar bola com os meus amigos à noite e a minha esposa não vai estar em cima de mim o tempo inteiro. Porque eu quebrei a confiança que eu tinha com a minha esposa. E aí quando você caiu em si, você precisa fazer um caminho de volta. E esse caminho de volta é lembrando tudo aquilo que você fez. Você vai voltando tudo aquilo que você caminhou. Se você saiu daqui, você foi lá para a Bahia, e no seu caminho de volta, você precisa voltar da Bahia para cá, você precisa fazer esse caminho novamente. O filho pródigo, ele foi com dinheiro. Ele foi talvez pagando uma boa condução. Mas e para voltar? A Bíblia não diz como esse menino ele volta. A Bíblia não relata qual foi o caminho que ele perseguiu para que ele pudesse voltar. Mas ele voltou sem ter mais nada, com fome. Como foi essa volta? Talvez essa volta pode ter sido dolorida. Talvez essa volta pode ter sido dizendo: meu Deus do céu, quando eu chegar em casa? Será que eu vou ser aceito? Como será que o meu pai vai me olhar? Como que vai ser a percepção do meu pai para comigo? Depois que eu o matei dentro do meu coração. Mas ainda assim, ele volta. Às vezes, meus irmãos, na nossa vida, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente mata alguém no nosso coração, o único caminho é fazer o caminho de volta. E não tem vara de condão, não tem mágica, não tem eu chego e agora eu vou dizer para ele: olha, eu aceitei Jesus, eu sou um cristão, minha vida mudou. E a pessoa vai dizer: ah, que maravilha, maravilha, top, vem cá, dá um abraço, está tudo certo. Não, você vai precisar gerar fruto, você vai precisar voltar. Se você quebrou a confiança da sua esposa, agora o caminho de volta é um caminho de amor, é um caminho de doação, é um caminho de sacrifício, é um caminho de se doar por ela todos os dias, até que isso seja reestruturado em Cristo Jesus e você volte a ter confiança. Se você traiu o seu ministério, se você apunhalou alguém pelas costas, saiba que o caminho de volta precisa ser feito por você, para que então você gere confiança e você gere de novo a crença que você mudou. O filho pródigo precisou fazer isso.
E ele foi se humilhando, dizendo: eu já não sou digno, eu não tenho dignidade de ser chamado filho, porque em certa vez eu matei você no meu coração, Pai. E aí ele pede no versículo 19, para ser chamado de funcionário. Me trata como um dos seus jornaleiros, porque você é um homem bom. Os seus jornaleiros têm abundância em pão. Me trata como um dos seus empregados, porque os seus empregados não padecem necessidades. Eu sei que você é um homem bom. Você vai me aceitar de volta, nem que seja para ser um dos seus funcionários. Ainda não tendo esse encontro, esse entendimento de que o pai não lançará o seu filho fora. Versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Essa foi a volta do filho pródigo. O que o texto diz é: e levantando-se, ele foi para o seu pai. Agora, o que acontece, como que ele voltou, a Bíblia não nos diz. O texto não fala. Então ele subiu em um cavalo, numa charrete, num carro, num animal, e ele foi tranquilo, confortável, parando, comendo, dormindo bem todos os dias. A Bíblia não diz, mas diz que ele volta. Cristo nos chama nessa noite para fazer um caminho de volta. Se nós erramos, se pecamos, se fizemos o outro chorar, se matamos com o nosso ódio alguém dentro do nosso coração, Cristo nos chama para fazer um caminho de volta.